Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso centésimo encontro, trabalhar Jeremias capítulo 46, do versículo de 1 a 12. Começa aqui o oráculo contra as nações. Aqui nós temos o primeiro oráculo, e esse oráculo é contra o Egito, onde vem revelado, vem relatado a derrota de Cárquemis, onde o faraó Necal foi derrotado por Nabucodonosor. Isso aconteceu no ano 609 a.C. E Necal, naquela época, matou o rei Josias, que foi rei de Judá de 640 a 609. Ele pensava que iria vencer os babilônios, mas foram derrotados por Nabucodonosor no ano 605 a.C. O Egito não mais pode ajudar aqueles que se opunham à Babilônia. Esta parte do livro de Jeremias vai do capítulo 46 até o capítulo 51, versículo 64. Então, ele começa com o Egito e o faraó Necal e termina com a Babilônia, nos capítulos 50 e 51. Então, vamos fazer a leitura e depois o comentário. 46, do versículo de 1 a 12. Não há cura para o Egito. Palavra de Javé dirigida ao profeta Jeremias sobre as nações. Contra o Egito. Contra o exército do faraó Necal, rei do Egito, que esteve em Carquemis, à margem do rio Eufrates, onde foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Prepare um escudo pequeno e o grande, e avancem para a guerra. Cavaleiros, selem os cavalos e montem. Apresentem-se com os capacetes, afiem as lanças, vistam a armadura. Porque eu vi todos apavorados e correndo para trás. Seus valentes foram derrotados e estão fugindo sem olhar para trás. O terror está em toda parte, oráculo de Javé. Que o ligeiro não escape, nem fuja o valente. Foi lá no norte, à beira do rio Eufrates, que eles tropeçaram e caíram. Quem é esse que sobe como o rio Nilo e como um rio de águas agitadas? É o Egito que sobe como o Nilo e como um rio de águas agitadas. Ele diz: eu vou subir e cobrir a terra, vou arrasar cidades com todos os seus habitantes. Vamos, cavalos, depressa com os carros, que partam os guerreiros, etíopes e líbios, armados de escudo, e iudianos que retesam o arco. É hoje o dia do Senhor Javé dos exércitos, dia de vingança, para vingar-se de seus inimigos. A espada devora, fica saciada e se embriaga de sangue, porque isso é o sacrifício para o Senhor Javé dos exércitos, no país do norte, à beira do rio Eufrates. Vá até Galaad buscar bálsamo. Jovem filho do Egito, não adianta multiplicar remédios, não há cura para você. As nações souberam da sua desonra, seus gritos de dor encheram o mundo. Soldado tropeçou em soldado
e caíram juntos os dois. Então, esse é o texto que nós vamos refletir. Versículo 1. Palavra de Javé dirigida ao profeta Jeremias sobre as nações. Do versículo 1 ao 12, se refere à batalha de Carquemes. Esta batalha foi decisiva na história, porque assinalou a ascensão do reino da Babilônia. Chegar a Carquemes significa, para o faraó Necau II, o controle de toda a faixa costeira e uma ameaça ao Império Assírio e Babilônio. Nestes versículos da Batalha de Carquemes, vemos o momento da partida, o momento da derrota e a fuga do exército egípcio. Vemos nesses versículos as vozes do comando do general egípcio, a voz de Deus e a voz do profeta. Trata-se de um hino de Javé, Senhor da história. Aqui com este versículo inicia a palavra de Javé, anunciada por meio do profeta Jeremias a todas as nações. A primeira a ser julgada será o Egito. Versículo 2. Contra o Egito, contra o exército do faraó Necau, rei do Egito, que esteve em Carquemes, à margem do rio Eufrates, onde foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Como já vimos, Jeremias 40, versículo 1 a 12, o Egito se voltou, na Palestina, contra os impérios mesopotâmicos, a Síria e a Babilônia. Neste período, o faraó Necau atravessou a Palestina com suas tropas no ano 609 a.C. e matou o rei Josias, rei de Judá, que reinou do ano 640 a 609. Necau, o faraó, então continuou sua empreita para derrotar a Síria e Babilônia. No ano 605 a.C., Nabucodonosor derrotou o faraó Necau. Nesse tempo, o rei de Judá era o filho de Josias, Joaquim, que reinava já há 4 anos. Ele foi rei de Judá de 609 a 598. Logo após Nabucodonosor ter derrotado o faraó Necau na batalha de Carquemes, ele voltou para a Babilônia para ser coroado rei. Depois da morte de seu pai, Nabopolassar. Carquemes era uma cidade antiga, à margem direita do rio Eufrates. Versículo 3. Preparem o escudo pequeno e o grande, e avancem para a guerra. A partir deste versículo, teremos 7 verbos no imperativo, e querem expressar rapidez e ordem. A descrição é firmada na cavalaria, que era uma arma vital dos egípcios, e em peças de armadura. Os 2 verbos no imperativo, preparar escudos, avançar logo para a guerra. Versículo 4. Cavaleiros, selem os cavalos e montem. Apresentem-se com os capacetes e afiem as lanças. Vistam a armadura. Encontramos aqui mais 5 imperativos. O exército egípcio, a cavalaria, devem se preparar para sair para a guerra. A ordem imediata: selar, montar,
apresentar com capacetes, afiar lanças, vestir armaduras. Versículo 5. Porque eu vi todos apavorados e correndo para trás? Seus valentes foram derrotados e estão fugindo sem olhar para trás. O terror está em toda parte, oráculo de Javé. Depois dos versículos 3 e 4, que chamam os guerreiros egípcios com seus carros, cavalos para a guerra, agora este versículo já passa para a derrota do exército egípcio. É Javé que diz: o que não se esperava aconteceu. O Egito foi derrotado. Os 5 verbos deste versículo destacam a derrota: apavorados, correr, derrotados, fugir, e o terror que está em toda parte. Os egípcios fogem, destruídos moralmente, derrotados. Fugir, sem olhar para trás, expressa desespero para salvar a vida, expressando o valor psicológico da derrota fragorosa, que causou estupendo. Versículo 6. Que o ligeiro não escape, nem fuja ao valente. Foi lá no norte, à beira do rio Eufrates, que eles tropeçaram e caíram. A expressão norte será referência ao exército e poder babilônico, como o novo dominador. A derrota do Egito foi a derrota do exército, onde não escapou nem o mais ligeiro dos carros egípcios e seus cavalos, nem o mais valente de todos os guerreiros. Com a derrota do Egito, ele não poderá mais ajudar aqueles que pretendiam se opor ao exército babilônico. A derrota se deu junto ao rio Eufrates. Lá eles foram derrotados. Versículo 7. Quem é esse que sobe como o rio Nilo e como um rio de águas agitadas? O oráculo vai recolher imagens típicas do Egito, como as inundações do Egito. Aqui a imagem invoca as enchentes do rio Nilo e suas ramificações. O Egito aqui tem ambições de dominar o mundo conhecido, então a imagem do rio que inunda a terra. Do Egito, agora a terra fora do Egito. A expansão egípcia, que com seus exércitos vai assolando os países, vem então comparada aqui ao rio Nilo, quando na enchente o rio vai varrendo a terra, inundando as áreas férteis. A avalanche do exército do Egito, que vai invadindo e varrendo a terra, aqui está em analogia com as enchentes do rio Nilo. Versículo 8. É o Egito que sobe como o Nilo e como um rio de águas agitadas. Ele diz: eu vou subir e cobrir a terra. Vou arrasar cidades com todos os seus habitantes. As águas agitadas é uma analogia entre a força política e expansionista do Egito, que como a água furiosa vai invadindo e aqui dominando a terra, com a força arrasando o que vê pela frente, subjugando cidades e populações. Como as enchentes, que quando chega, tudo destrói, o que está à frente do seu domínio. Versículo 9. Vamos, cavalos, depressa com os carros, que partam os guerreiros, etíopes e líbios, armados de escudo, ludianos que retesam o arco. Aqui fazem parte do exército egípcio os núbios, os líbios e os lídios. Núbios, Cush.
Put, líbios, e Lud, uma população da África. Núbios, Cush, é o antigo nome para a Etiópia. Put, os líbios, representa os habitantes da parte da Líbia. Lud vem referido a uma população do Egito, que vive na África, como nós encontramos no livro de Gênesis 10, capítulo 10, versículo 13. O exército egípcio era formado, então, por etíopes, líbios e ludianos, os guerreiros etíopes e líbios e os arqueiros ludianos. Versículo 10. É hoje o dia do Senhor Javé dos exércitos, dia da vingança, para vingar-se de seus inimigos. A espada devora, fica saciada e se embriaga de sangue, porque isso é um sacrifício para o Senhor Javé dos exércitos, no país do norte, à beira do rio Eufrates. Javé Deus domina as nações. O que parte para a guerra, aquele que parte para a guerra será derrotado. Os inimigos de Javé serão vencidos. A espada do inimigo da Babilônia irá devorar o exército egípcio. E a espada ficará saciada de morte, embriagada de sangue. O inimigo de Javé Deus será sacrificado. O Egito perderá a guerra no país do norte, Babilônia, à beira do rio Eufrates. Aqueles que são do rio Nilo serão destruídos por aqueles do rio Eufrates. A ferocidade do Nilo será barrada pela do rio Eufrates. Versículo 11. Vá até Galaad buscar bálsamo, jovem filho do Egito. Não adianta multiplicar remédios, não há cura para vocês, para você. Para Jeremias, Galaad ou Gileade vem associado ao bálsamo. Os egípcios morrerão, será inútil buscar remédios. As feridas não se fecharão. Feridas de derrota, de uma morte vergonhosa, que deixa cicatrizes. A única reação do Egito foi curar suas feridas. Versículo 12. As nações souberam da sua desonra, seus gritos de dor encheram o mundo. Soldado tropeçou em soldado e caíram juntos os dois. A derrota do Egito com seu exército opressor é um espetáculo para as nações. O Egito sai humilhado de um exército perdido, onde um tropeça no outro, como baratinados, sem rumo. Então essa nossa leitura, continua ainda para falar do Egito, do julgamento do Egito e da derrota do Egito, de Javé, que é o Senhor Deus da história. O julgamento começa então pelo Egito, e depois nós vamos passar para as outras nações. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.